Então tá, pessoal, vamos embora. Vamos iniciar nossos trabalhos aqui. A gente estava na nossa aula presencial falando do tema da relação jurídica, né? Então só vamos relembrar aqui basicamente o que a gente falou, né? A relação jurídica, pessoal, então um conceito, um parâmetro, uma fórmula pela qual o direito ele tenta compreender a realidade social, ou seja, uma estrutura teórica para compreender, na verdade, uma relação social, as ocorrências no plano do ser, né? Eu fiz aquelas 6 regrinhas básicas lá com vocês, né, pessoal? Só vou passar. Toda relação jurídica, ela é antes uma relação social. Segundo, o mesmo fato social, ele faz surgir e gera diversas relações jurídicas, né? As relações jurídicas, terceiro, se desdobram em outras relações jurídicas. 4, e essa é mais importante, o vínculo, ele é interpessoal, ele é intersubjetivo, ele sempre acontece entre pessoas, jamais entre pessoas e coisas, né? 5º, a gente viu que os direitos e deveres no plano subjetivo surgem e decorrem da relação jurídica, por isso que a relação jurídica é uma estrutura teórica tão importante, tão básica. E 4º, embora seja uma estrutura teórica, ela tem uma grande importância prática, porque a partir dela a gente consegue resolver esses conflitos sociais que chegam até a nossa porta, né? Eu disse para vocês que a relação jurídica ela tem 3 fontes. O direito privado privilegia a vontade, então a vontade e a autonomia privada faz surgir relações jurídicas, né? Segundo, a lei, e terceiro, o ato ilícito. Enquanto o direito público privilegia a lei e o ato ilícito, o direito privado, como eu disse, privilegia as relações jurídicas que surgem da vontade, né? Nós vimos que existem, o item 3, 2 apreensões da relação jurídica, né? A primeira, uma apreensão estrutural, estática, que é a ideia da relação jurídica como uma foto paradinha no tempo, e a relação jurídica na sua concepção dinâmica, como algo orgânico, vivo, como um processo. O que a gente viu? Que é, sem sombra de dúvida, a visão orgânica da relação jurídica é a mais real, ela é a mais próxima da realidade, porque a relação jurídica ela nunca começa e termina da mesma forma. O que tem mais importância nas relações de longa duração, né, do que naquelas relações que começam e terminam no mesmo momento. Mas nós vamos nos valer dessa concepção estática e estrutural para a gente tentar conceber, né, primeiro a relação jurídica. Então, para que a gente não passe o meu discurso aqui como uma verdade. A visão mais real é a da obrigação, a da relação como um processo, como algo vivo, como algo dinâmico, como algo orgânico. Mas nós vamos nos valer, em termos pedagógicos, de uma visão mais estática. E eu acho que concluir, depois a gente falou, né, no ponto 5 que eu vou retomar, falando dos requisitos da relação jurídica, né? Nós temos um requisito material e um requisito formal. O requisito material é a própria relação social, o próprio comportamento das partes. Só que nem toda relação social, é algo que a gente vai explorar depois, lá no final do semestre, no ponto 10, nem todo fato social, nem toda relação social se transforma numa relação jurídica, né? A gente vê depois quais são os critérios para que isso aconteça. Mas nós precisamos de uma outra coisa, que é um requisito formal, que é o reconhecimento do direito daquela relação social. Então, a relação jurídica ela é a união de uma relação social com o reconhecimento da ordem jurídica sobre aquela relação. O que eu disse para vocês lá na nossa aula presencial? Que o positivismo, né, o pensamento voluntarista, ele privilegia uma visão, além de uma visão estática, o requisito formal da relação, porque é a norma que cria as categorias jurídicas. E um pensamento pós-positivista, ele privilegia, então, uma concepção dinâmica e o requisito material. Quer dizer, hoje, pessoal, o direito dá um jeito de reconhecer as relações sociais, né? E quando a gente fala, um outro ponto importante que a gente trabalhou na aula também, quando a gente fala de requisito formal, de reconhecimento da relação social pelo direito, nós estamos falando de várias formas de reconhecimento, não necessariamente de uma lei em sentido estrito que reconheça determinadas relações sociais como sendo relações jurídicas, embora a gente saiba que as relações, que a lei é o instrumento por excelência que o direito usa para reconhecer aquelas relações sociais que são mais relevantes para ele. Até aqui tudo tranquilo?
Tudo certo? Tá. E aí a gente entrou, pessoal, no nosso quinto ponto aqui, que é a estrutura da relação jurídica. De novo, privilegiando aqui uma visão estática, uma visão estrutural, né? E a gente trabalhou os dois primeiros elementos da relação jurídica. O primeiro elemento, então, é o elemento subjetivo, que vocês lá me responderam na aula. O que eu preciso em termos de sujeitos? 2 ou mais pessoas. Eu posso ter uma relação jurídica bilhões de pessoas, mas eu preciso de pelo menos 2 pessoas. Um cônjuge, um outro cônjuge. Um comprador, um vendedor. E a relação jurídica aqui, Rodrigo, ela é sempre, essas pessoas, elas são sempre alocadas em 2 polos, né? O polo dos compradores, o polo dos vendedores. E assim por diante. Tudo tranquilo? A gente disse para vocês, né, pessoal, que essa fórmula da relação jurídica, ela é plástica o suficiente, ela é moldável o suficiente para se adaptar a uma série de pessoas. Porque ela vai admitir pessoas físicas, ela vai admitir pessoas jurídicas, ela vai admitir demandas que são individuais, demandas coletivas, demandas difusas. E o que eu disse para vocês também? Que, normalmente, as relações jurídicas não fazem, Natália, distinção em termos de pessoas. Vamos pegar compra e venda ou alocação. Quem é que pode locar? Quem é que pode comprar e vender? Qualquer pessoa. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja homem, seja mulher, não importa. Agora, algumas relações jurídicas exigem uma qualidade específica das pessoas. Aí eu dei o exemplo do casamento, né? O casamento, por exemplo, é só entre pessoas físicas. Até antes da decisão do STF sobre o casamento homoafetivo, era uma relação entre homens e mulheres. Agora isso se amplia. Pode ser uma relação entre homens, entre mulheres, entre homens e mulheres. Tudo certo? E aí a gente falou do polo, né, do elemento objetivo da relação jurídica. O elemento objetivo, que é aquela parte de baixo ali, né, é aquele que vai aglutinar os bens e os interesses que são objeto da relação jurídica. E aqui, o que eu disse para vocês, que é um ponto que a gente vai aprofundar depois, lá no nosso tópico 9, lá no ponto 9 da nossa matéria, que aqui a gente está falando de bens e interesses materiais e imateriais. Eu estou falando de carro, de vestuário, do telefone, dos muitos computadores que estão aqui na minha frente, mas também a gente está falando, pessoal, de bens imateriais, né? A gente está falando de honra, de liberdade, de privacidade, de dados, de nome, enfim, uma série de direitos, né, que também vão ser objeto de relação, mas não tem corporeidade. E aí faltou a gente falar dos 2 outros elementos da relação jurídica, tá? Que são aqui, pessoal, o vínculo intersubjetivo e a situação jurídica, ou melhor, as situações jurídicas, que é a nossa matéria do ponto 5, que nós vamos iniciar daqui a pouquinho. Até aqui, beleza? Então, olha só. Qual é o terceiro elemento, o vínculo? O vínculo, Guilherme, é o liame jurídico que vincula as pessoas. O vínculo jurídico, Vanessa e Simone, ele vai ter vários nomes a depender da relação jurídica que nós estamos tratando. Se eu falo de uma compra e venda, eu vou dizer que é um vínculo contratual de compra e venda. Se eu estou falando de uma locação, um vínculo contratual de locação. Se eu estou falando de casamento, um vínculo de casamento. Eu vou dar vários nomes para o vínculo, mas eu vou ter o quê? Um vínculo intersubjetivo. Lembrando aquela nossa regrinha básica. O vínculo é sempre, sempre, sempre entre pessoas. Jamais entre pessoas e coisas. Certo? Esses aqui, pessoal, Bruno e Rodrigo, esses são os 3 elementos essenciais para a relação jurídica. Não existe nenhuma relação jurídica sem pessoas, objeto e vínculo. Só que nós temos aqui, Odila e pessoal, um 4º elemento, que é ou que são as situações jurídicas. E o que são as situações jurídicas? São todos os direitos e deveres que surgem da relação, que decorrem da relação jurídica.
Vamos tentar exemplificar aqui, pessoal. Vamos partir do caso concreto, vamos pegar uma locação. Qual é o elemento subjetivo da locação? Locador, locatário. Qual é o elemento objetivo da relação? O imóvel locado e o patrimônio deslocado em relação ao aluguel. Qual é o vínculo formado? Um vínculo contratual de locação. Quais são as situações jurídicas que decorrem desse vínculo? Todos os direitos e deveres que o locador e o locatário têm em razão de estarem participando de uma relação jurídica de locação. Então, vamos pegar aqui, Vanessa, o locador, que é o proprietário do bem. Qual é o direito que ele tem? Receber o aluguel. Qual é o dever que ele tem? Entregar o bem para o locatário usar. Qual é o direito que o locatário tem? Usar o bem. Qual é o dever que ele tem? Pagar o aluguel. Todos esses direitos e deveres nós chamamos de situação jurídica. Entendemos, pessoal? Lembrando aqui aquela outra nossa regrinha, né, Rafael? Todos os direitos subjetivos decorrem de uma relação jurídica. Ou seja, a relação jurídica é que faz surgir situações jurídicas. Agora, Pablo, aqui tem uma coisa importante. Eu disse para vocês aqui que os elementos necessários são as pessoas, o objeto e o vínculo. Por quê? Porque existe relação jurídica sem situação jurídica. Ou seja, pessoal, a situação jurídica, ela é um elemento da relação jurídica, mas não é um elemento necessário da relação jurídica. Felipe, pelo amor de Deus, me dá um exemplo de uma relação jurídica que não gera situação jurídica. Eu e o Pablo firmamos um contrato de locação. Eu sou locador, o Pablo é o locatário. E a gente firma o contrato, assina o contrato. A gente firma o contrato, assina o contrato e coloca lá, Vanessa, uma cláusula. O nosso contrato vai iniciar em 1º de janeiro de 2022. Os efeitos do contrato começam em 1º de janeiro de 2022. Aí, em novembro, eu ligo para o Pablo e digo, Pablo, não quero mais locar para ti. E o Pablo, eu também não quero mais locar de ti. Vamos rescindir o contrato? Vamos resilir o contrato? Vamos. E a gente desfaz esse contrato. Pergunto para vocês, pessoal, esse contrato existiu? Sim. Tá. Ele foi juridicamente válido? Sim. Só que, já te posso falar, Rafael, só que quando é que ele ia produzir efeitos? Só em 1º de janeiro de 2022. Ou seja, quando é que ele ia gerar efetiva situação jurídica? Quando ele passasse a produzir efeito. Então, aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de uma relação jurídica formada, que existe, que é válido, mas que nunca chegou a gerar efetivamente situação jurídica. Ficou feliz, mais ou menos, esse exemplo? Tem um outro caso, que é o caso da nulidade, que a gente vai trabalhar lá no nosso ponto 11, tá? Mas depois eu trabalho esse caso, porque depende de uma pré-compreensão que a gente vai trabalhar depois, lá no final do semestre. Fala, Rafael. Tá, não vou nem entrar, então, na questão da nulidade, então, porque já está prometido que vamos falar mais para frente. Mas a questão, eu ia colocar a situação assim, não gerou a relação jurídica que não gera situação jurídica. Situação jurídica. Daí a gente tem uma situação, por exemplo, qualquer mínima coisa que gerou já caracteriza daí, né? Já gerou uma situação jurídica. Qualquer Sim. mínima coisa. A gente fez um contrato entre nós dois aqui de locação, aquele mesmo exemplo ali que tu deu antes, mas chegou... por eu não ter cumprido, chegou lá em 1º de novembro e eu não quis e tudo bem, mas tem que pagar uma taxa lá das cópias. Vou jogar um exemplo que eu nem sei se teria como mais. Sabe, tem que pagar um valor de taxa de cartório ali que foi usado, 15 pila, 20 pila.
Já é uma característica. Já é uma situação jurídica. Mesmo sendo meio óbvia essa pergunta. Não, Rafa, a pergunta é boa. Então, assim, pessoal, na verdade, vamos pegar esse exemplo do Rafael. Assim, 99,9% das relações jurídicas, elas vão gerar alguma situação jurídica, entende? Por menor que ela seja, ainda que seja o emolumento do cartório que nós deixamos de pagar ali, entendeu? Então, assim, é muito raro uma relação jurídica que não faz surgir situação jurídica, mas acontece. Então, assim, ó, do ponto de vista teórico, a gente tem que afirmar que a situação jurídica não é um elemento imprescindível da relação, porque ela não é. Existem relações sem situação, mas isso é muito raro. O Daniel pergunta se a situação jurídica, então, seria uma relação jurídica sendo efetivada. Eu vou trocar o efetivado por um outro termo, tá, Daniel? Tá perfeito o teu raciocínio. Eu vou trocar por eficaz. A partir do momento em que uma relação jurídica se torna eficaz, ela gera situações jurídicas. Isso, tá, pessoal? Lá no ponto 10, lá no final do semestre, a gente vai analisar os planos da existência, da validade e da eficácia, que é uma teoria do Pontes de Miranda, tá? E aí lá, isso aqui vai ficar mais claro para vocês. Por quê? Só estou dizendo que a gente vai falar lá, tá? Que a gente vai aprofundar com mais calma. O fato jurídico, a relação jurídica, ela se performa, Pablo, juridicamente, num passo a passo. Primeiro ela existe, depois ela é válida, depois ela é eficaz. O Pontes de Miranda tem uma metáfora da escada pontiana. É como se a gente fosse subindo uma escada. Nem todo fato jurídico, Vanessa, chega até o final da escada. Então, assim, nem todo chega a produzir situação. Mas a maioria produz. Tudo bem até aqui? Todo mundo mais ou menos confortável, tranquilo? Tá, e aí eu vou entrar no nosso 6º item aqui, que eu vou ficar na mesma batida do que eu estou dizendo aqui, tá? Porque esse item 6 são os efeitos da relação. E aí, pessoal, eu já vou fazer uma combinação com vocês, tá? Aqui, no resto do semestre, sempre que eu falar que uma relação produz efeitos, significa que ela cria, modifica ou extingue uma relação. Ou seja, eu vou falar de novo. Quando algo no direito produz efeito, significa que esse algo criou, modificou ou extinguiu uma relação. Portanto, produzir efeitos jurídicos significa criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Beleza? Tá, e aí eu vou falar 3 ou 4 coisas para você sobre os efeitos. Tá? Primeiro deles, e aqui, essa é a resposta pela qual a maioria das relações jurídicas gera situação jurídica. Qual é a primeira regra? Em regra, os efeitos da relação acontecem de imediato. Ou seja, pessoal, em regra, Natália, a partir do momento em que uma relação jurídica se forma, ela passa a produzir efeitos. E logo, se ela produz efeitos, ela gera situação jurídica. Vamos pegar uma questão prática, né, pessoal? Assim, dia a dia. Vocês sobem no ônibus para ir para a PUC. Pegam um Uber para ir para a PUC. Contrato de transporte, não importa com quem. Aquela relação, ela se forma e passa a produzir efeitos no momento em que vocês entram no ônibus, no momento que vocês entram no Uber. Tranquilo? Só que, segundo ponto, as partes, elas podem protrair no tempo os efeitos da relação jurídica. O que eu quero dizer com protrair no tempo? A gente pode jogar os efeitos para o futuro. Felipe, como é que nós jogamos os efeitos de uma relação jurídica para o futuro? Através de 3 institutos que nós vamos ver depois lá no ponto 10 também.
que é a condição, o termo e o encargo. A condição, o termo e o encargo. Exemplo, pessoal, do que eu disse aqui para vocês de condição, termo e encargo. Só um segundinho. Então, pessoal, um exemplo de condição, termo e encargo, que na verdade é um termo, é esse exemplo que eu coloquei da locação. Quando nós assinamos hoje e eu digo com o Pablo, olha, a nossa locação vai começar em janeiro de 2022, o que eu estou fazendo? Eu estou protraindo no tempo os efeitos daquela relação. Segundo exemplo aqui, prazo de carência do contrato de plano de saúde. Também é uma forma de protrair no tempo os efeitos de parte daquela relação. Beleza? Ou seja, pessoal, em regra, os efeitos acontecem de pronto, imediatamente, mas isso nem sempre acontece. Essa é a junção dessas duas primeiras ideias. Terceira ideia aqui, pessoal. E aqui, algo que a gente já viu também naquelas regrinhas de ouro. Algumas relações jurídicas vão, a partir dos seus efeitos, gerar relações jurídicas futuras. Se lembra na aula passada que eu dei o exemplo dos alimentos em relação ao parentesco? Eu tenho uma relação de parentesco e um dos efeitos dessa relação futura, em razão da necessidade de alguma das partes, vai ser uma relação jurídica alimentar. Se eu estiver indo muito rápido e alguém não entender alguma coisa, me peça para parar, tá, pessoal? Pela nossa combinação. É que é muita informação junta. É muita informação junta, eu sei. Eu fico falando, fico tentando entender e eu também não entendo. Então, vamos caminhando junto aqui. Por enquanto, está tudo certo? O que travou aí, Silva? Travou o computador ou travou a mente do sujeito? Travou? Não tem mais como. Posso repetir o 3? Vamos lá, Silva. O que é o 3? Algumas relações jurídicas têm como efeito gerar outras relações jurídicas. Então, o exemplo, né, que eu poderia dar é a questão... Tem vários, tá? Vamos ficar no que a gente já trabalhou aqui. A questão do parentesco. Relação de pais e filhos é uma relação. No futuro vai ter uma relação de alimentos em razão disso. Beleza? Quarta questão que a gente já trabalhou. Se lembram, pessoal, quando eu falei de autonomia, eu falei do princípio da relatividade dos efeitos. Você lembra o que é isso? A relação jurídica, ela produz efeitos em relação às pessoas que dela participam. E ela, em regra, portanto, não alcança outras pessoas que dela não participam. Se eu faço uma relação jurídica com a Simone, aquela relação alcança eu e a Simone. A Vanessa, o Rodrigo, a Natália, o Rafael não tem nada a ver com isso. Em regra. Porque a gente já viu que existem exceções a isso. Ou seja, terceiros podem sim vir a ser afetados em razão de relações jurídicas alheias, mas isso também é exceção. Beleza? Por enquanto? Certinho? E aí a gente vai para a nossa última parte aqui, pessoal, que são as classificações da relação jurídica.
E aí, meus amigos e minhas amigas, eu vou fazer uma outra combinação com vocês, tá? Porque é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que a teoria geral do direito privado gosta é de classificar coisas. A teoria geral do direito privado é tarada por classificação. Ela adora ficar classificando coisas. Então, assim, ó, todos os itens, Rodrigo, a partir de agora, a gente vai classificar coisas. Espera aí que o Daniel perguntou uma coisa aqui. Isso aí, Daniel. Uma relação jurídica, ela pode gerar situações jurídicas e ela pode, a partir dela, gerar outras relações jurídicas. Isso aí. Pode só repetir o 4 como exemplo? O quarto, tá? O quarto, sim. O quarto, o princípio da relatividade dos efeitos. Ou seja, os efeitos da relação se restringem às partes que participam da relação. Outras pessoas não são afetadas por aquela relação. Então, Rodrigo, vamos imaginar assim, ó, eu dei um outro exemplo sobre isso em uma outra aula. Você lembra que eu perguntei para vocês, olha, alguém faz um empréstimo com o banco, e aí aquela pessoa falece. E aí ele deixa mais dívidas do que patrimônio. O filho é obrigado a pagar? Não, não é obrigado a pagar, porque o filho não participou da relação jurídica de empréstimo. Ele não tem nada a ver com aquilo. Então, ele não vai herdar uma dívida porque ele não participou daquela relação que gerou aquele débito. Então, vamos imaginar outro, Rodrigo. Um casamento, um exemplo bem banal. Um casamento, os deveres e direitos que decorrem do casamento se restringem a quem? Aos cônjuges. Né? Terceiros não tem nada a ver. Não tem situação jurídica com relação aos cônjuges. Tudo certo? Tá, e aí, pessoal, as classificações, como a gente vai usar muito a classificação, eu vou fazer uma combinação com vocês, tá? Pessoal, olha só, primeiro, o que é classificar? Classificar é a gente agrupar elementos com base em algum critério, né? Por exemplo, aqui, Natália, pessoas com roupa clara e pessoas com roupa escura. Roupa clara para um lado, roupa escura para o outro. Homens para um lado, mulheres para o outro. Quer dizer, eu estou usando critérios diferentes para agrupar elementos, no caso, vocês, certo? Agora, perceba aqui, pessoal, vocês concordariam comigo que se a gente tivesse uma aula presencial e a gente dissesse, olha, homens para um lado, mulheres para o outro, e alguém chegasse na sala e visse aquilo, intuitivamente a pessoa ia perceber que a gente fez isso, né? Nós botamos homens para um lado e mulheres para o outro, e ele saberia qual é o critério que norteou aquele agrupamento. Concordam comigo? Agora, se a gente tivesse lá roupa clara e roupa escura, talvez alguém entrasse lá e não percebesse que a gente fez alguma coisa. Então, pessoal, percebam, para a gente entender uma classificação, é muito importante que a gente entenda o critério que fez a classificação nascer. Entende? Senão eu decoro. E a ideia aqui não é decorar, é a gente entender. Então, assim, a partir de agora, sempre que eu falar de classificação, eu vou falar qual é o critério e aí eu vou apresentar a classificação. Tudo bem? Primeira combinação. Segunda combinação. Tá? Segunda combinação. E já te respondo, Daniel. Segunda combinação. Natália, o direito não fica classificando coisas, que é um saco ficar classificando coisas, né? Vamos combinar. O direito não fica classificando coisas por nada. Ele classifica coisas porque ele extrai da classificação uma série de consequências jurídicas. Vou dar um exemplo, tá? O meu celular aqui, pessoal. O celular ele é um bem móvel. O meu apartamento aqui é um bem imóvel. Então, eu estou classificando bens conforme um critério, que é a mobilidade. Cara, um bem ser móvel e um bem ser imóvel tem centenas de consequências jurídicas. Desde o imposto que incide sobre bens móveis e imóveis, a forma como eu transfiro bens móveis e imóveis. Consegue entender? O direito ele vai classificar coisas e, a partir da classificação, ele vai extrair muita consequência jurídica. Pessoal, hoje eu não vou ter condição, e nesse semestre eu vou ter pouca condição, tá? Da gente ficar explorando as consequências jurídicas. Eu vou me ater aqui a estabelecer mais a estrutura teórica da classificação. Depois, a partir desse semestre, todo o resto dos professores vão se valer dessas classificações para extrair consequências.
Beleza? Então, por exemplo, um bem semóvel e imóvel, o prazo de uso capião é diferente. Então, quando o cara der lá uso capião lá em Direito Civil 7, ele vai se valer dessa classificação para apresentar as espécies de uso capião. Mas eu não tenho como ficar aqui pontuando para vocês todas essas consequências práticas. Tá bem? Deixa eu ver o que o Daniel perguntou aqui no nosso chat. Só um minuto. Sim, Daniel. Tanto a relação, o Daniel pergunta, a relação entre as partes, que a pactuou, mas a situação pode afetar quem não pactuou o contrato. Um exemplo disso, pessoal, é o seguro feito em benefício de terceiro. Eu faço um seguro com uma seguradora, mas o beneficiário é um dos meus filhos. Então, na verdade... Um seguro de vida? Um seguro de vida e o beneficiário vai ser ele. Então, ele vai ser afetado pela situação jurídica que decorre daquela relação, do qual ele não participou. Mas aí ele vai ser beneficiado, né, pessoal? Ele não está aqui herdando uma dívida, entendeu? E, claro, ele sempre pode parecer dizer assim, ó, não quero receber o seguro. Só que dificilmente ele faria isso, né? Mais ou menos tranquilo esse exemplo? Então, as pessoas podem ser afetadas por relações de terceiro, mas isso não é o comum. O caso mais famoso, eu já falei do caso como é que é o nome o Zeca Pagodinho e da Skin Cariol? Não. Não contei esse caso famoso para vocês? Não? Caso famoso no Brasil. Essa é a chamada teoria do terceiro cúmplice. Os mais antigos aqui, pessoal, vão se lembrar. Se lembram de uma época que o Zeca Pagodinho foi contratado pela Skin Cariol e ele fazia umas propagandas da Skin. E aí ele firmou um contrato com a Skin, então o Zeca Pagodinho e Skin Cariol. E aí a Brahma, no meio do contrato do Zeca Pagodinho, disse assim, Zeca, vai lá, quebra o contrato com a Skin Cariol, que eu te pago, sei lá, o dobro do que tu tá ganhando. E aí o que o Zeca Pagodinho fez? Rompeu o contrato com a Skin Cariol, assinou o contrato com a Brahma e começou a fazer propaganda avacalhando a Skin Cariol. Então, pessoal, vamos pensar junto aqui, ó. Quem é que foi prejudicada nesse processo aqui? A Skin? A Skin. Com quem que ela mantém relação jurídica? Com o Zeca? Com o Zeca. Mas quem foi o canalha da situação, além do Zeca? A Brahma? A Brahma. E aí, o que a teoria do terceiro cúmplice, ela vai dizer? Eu vou explicar no estilo de defensoria pública, sabe, pessoal? Sabe quando a mãe da pessoa diz assim, fulana, não te mete no que não é teu? Não pega o que não é teu. Sabe aquela lógica? Qual é que é a teoria do terceiro cúmplice? É quando um terceiro que não participa da relação provoca a ruptura daquela relação. E aí, Vanessa, a Skin, ela não processou o ferrado do Zeca Pagodinho, que não é um ferrado, diga-se de passagem, né? Mas, assim, ela não processou o Zeca Pagodinho, ela processou a Brahma. Porque a Brahma foi um terceiro cúmplice do Zeca Pagodinho na quebra daquele contrato. Então, aqui a gente tem um outro exemplo de um terceiro que não participa formalmente da relação, mas em razão da sua conduta é afetado pelos efeitos da relação. Tem um caso no direito americano, que é o caso Texaco versus Pennzoil. Esse é um caso mais extremo ainda. Tá? Esse é um caso, o caso era o seguinte, é um caso de responsabilidade pré-contratual. O que é pré-contratual? É quando, Vanessa, eu não tenho um contrato ainda escrito, totalmente escrito, mas já tenho uma relação elaborada. Então, nesse caso, foi o seguinte, ó, tinha uma petrolífera que era a Getz Oil, e a Pennzoil ia comprar a Getz Oil. Acertou tudo, está tudo certo, vou te pagar $1 por ação. O que a Texaco, antes da assinatura do contrato, fez? Se intrometeu e disse, não vende mais para eles. Eu te pago 1,50 aqui. Mas aí, pessoal, para aí, essa é uma teoria que vocês vão aprender depois de Direito Civil 5, tá? A responsabilidade pré-contratual. Não tem contrato, mas o contrato já tá estabelecido, só falta assinar. E aí, a família Getz vendeu para Texaco e a Pennzoil
ela processa Texaco pela teoria do terceiro cúmplice. E essa indenização, pessoal, foi, na época, a maior indenização da história do judiciário americano. Módicos 20 bilhões de dólares de indenização, que foi o faturamento de 5 anos da GetSoil. É que lá, Vanessa, eles têm o chamado dano punitivo. O que é o dano punitivo? É o seguinte, ó, eu estou te punindo para que tu não exerça mais essa conduta. Então, tu vê, lá eles levam mais a sério ainda a teoria do terceiro cúmplice. E ninguém Então, mais esse- queira fazer. Como? E ninguém mais queira fazer. Ninguém mais queira fazer. Alguém já viu aquele filme O Informante? Que é sobre a indústria do cigarro. Você viu aquele filme? Nesse filme tem uma outra passagem da teoria do terceiro cúmplice. A história é assim, ó, é um sujeito que ele trabalha para a indústria fumageira, né? E aí tem uma class action, uma ação coletiva famosa nos Estados Unidos, que toda a indústria do cigarro ela é processada na década de 90 pelo câncer, porque o tabaco e o fumo causando câncer. E na época a indústria, Natália, nega o nexo de causalidade entre o cigarro e o câncer. E esse cara, né, que é um funcionário, ele sabe que as fumageiras sabem que o cigarro causa câncer. E aí tem um repórter que começa a cobrir essa história, e aí no filme mostra isso, né? E eles, então tu vai lá e fala. Tu fala para mim a história que tu sabe, que tem contato e tal. Só que ele é demitido da empresa e assina um contrato de confidencialidade. Que tudo o que ele viu no emprego, ele não pode contar. E o repórter convence ele a contar. E aí ele chega lá na edição, Vanessa, e os advogados do jornal barram a matéria, por quê? Porque se o jornal publica a matéria, o jornal seria o terceiro cúmplice da quebra da confidencialidade dele. Entende? Então, assim, eles não poderiam suscitar que ele quebrasse o contrato que ele tinha com a empresa, porque senão o jornal seria processado. Beleza? Vamos lá para as nossas classificações? São 4 classificações, tá, pessoal? Primeira delas, quanto às pessoas que participam da relação. E quanto às pessoas, a relação jurídica ela pode ser de direito público e de direito privado. Então, o critério são as pessoas, 2 tipos, direito público e direito privado. A relação de direito público, pessoal, é aquela em que o Estado participa com o predomínio do seu interesse. Então, nas relações jurídicas que o Estado participa, subordinando a outra parte, nós temos uma relação de direito público. Exemplos, pessoal, de relações de direito público. Relações... Pagar IPTU quando eu faço... Relação tributária, a relação penal, a relação de direito administrativo, todas as relações de direito público. E qual é a relação de direito privado, que é aquela que nos interessa aqui, né, pessoal? A relação de direito privado é aquela em que as partes, e aqui um parênteses importante, tá? As partes, inclusive o Estado, participam em relação de relativa igualdade. Duas coisas aqui, pessoal. Primeiro, por que relativa igualdade? Porque a gente já viu que as partes não são totalmente iguais. E segundo, e aqui é um ponto importante, o Estado participar de uma relação não quer dizer que ela seja necessariamente de direito público. Só que aqui entra aquele detalhe do vertical e horizontal? Exatamente. As relações de direito público, elas são verticais. As relações de direito privado, elas são relativamente horizontais, Vanessa. Só que aqui, pessoal, perceba que o Estado,
ele é muito espertinho, né? Por que ele é muito espertinho? Porque em 99% das relações que ele participa, ele subordina. Então, a maioria das relações que o Estado participa vão ser de direito público, mas nem todas que ele participa serão de direito público. Felipe, me dá um exemplo de uma relação privada que o Estado participa. Defensoria Pública quer alugar um imóvel em Camaquã para colocar uma sede da defensoria lá. Como é que ele vai fazer isso? Contrato de locação. E contrato de locação é um instituto de direito privado. Quer dizer, o Estado vai se portar, Vanessa, naquela relação, Bruno, como se particular fosse. Diferente lá, Bruno, Simone e Odila, no caso da desapropriação, né? Se o Estado quer desapropriar alguma coisa, aí ele usa o poder de império dele. Aí é uma relação de direito público. Tá bem? Agora vamos começar a complicar. Segunda classificação. Quanto ao objeto. Tá, eu não preciso nem dizer quanto à primeira, pessoal, que nós estamos numa cadeira de direito privado e, portanto, mais nos interessa aqui as relações de direito privado, né? Beleza. Segunda classificação. Quanto ao objeto da relação. E quanto ao objeto, pessoal, a relação ela pode ser obrigacional ou real. Obrigacional ou real. Então, olha só, pessoal, vamos com calma. Vamos retomar lá as aulas passadas. O vínculo é sempre entre pessoas. Sempre. Mas eu já disse para vocês que... Não, vamos lá, depois eu retomo isso. A relação jurídica obrigacional, eu vou dar um conceito, depois eu trabalho ele, tá? É aquela em que o direito subjetivo, leia-se, a situação jurídica que surge da relação, então, é aquela em que o direito subjetivo que decorre da relação se exerce entre as pessoas. Então, é aquela em que o direito subjetivo, leia-se, né? A situação jurídica que decorre da relação se exerce entre as pessoas. Sempre que eu tenho uma relação onde os direitos e deveres são exercidos entre pessoas, eu tenho uma relação de direito obrigacional. Bom, nem sempre, tá? Mas assim, a de direito obrigacional é um exemplo. Então, qual é o exemplo que eu posso dar para vocês aqui? Os contratos. Peguem o contrato de compra e venda. Os direitos que surgem do contrato de compra e venda se exercem entre quem? Comprador e vendedor. A locação, locador e locatário. Casamento. O casamento, sim, só que ele é um outro tipo de relação. Aí eu vou dar um outro exemplo daqui a pouquinho, tá, Simone? Tá. Deixa o casamento de lado ali. Mas a ideia é a mesma. Beleza? A relação jurídica real, que é a segunda, é aquela em que o direito subjetivo que surge da relação é exercido sobre os bens. Percebam aqui, pessoal, o vínculo é entre as pessoas. Sempre. Mas na relação jurídica real, o direito que surge da relação não é exercido em relação a outra pessoa. Ele é exercido em relação ao bem. Qual é o exemplo que eu tenho aqui? Posse e propriedade. Peguem aqui o meu celular aqui, pessoal. A relação jurídica aqui, eu uso o quê? O celular. Eu fruo do celular. Eu disponho do celular. O direito que eu tenho de propriedade, eu não exerço em relação a outras pessoas. O meu vínculo é com vocês. Se lembram? Com quem? Com todo mundo. Todo mundo que tem que respeitar a minha propriedade. Só que o que eu espero de vocês? Eu não espero nada. Eu só espero que vocês não me enchem o saco. Não me incomodem. Fez sentido para vocês?
Beleza? Então, na relação obrigacional, eu quero que o outro faça alguma coisa. Na relação real, o meu direito é exercido sobre o bem. Então, se lembra daquele desenho? Como eu estou mal aqui hoje com os computadores, pessoal, não tem como compartilhar a tela aqui com vocês. Mas se lembra daquele desenho? A relação jurídica obrigacional, o direito é lá em cima. Na real, ele é ali embaixo. Se lembram? Beleza? Professor, só confirmando, na real, o meu direito exerce sobre o dele? Na obrigacional é entre pessoas. Na real, o direito é exercido entre o titular diretamente sobre a coisa, sobre o objeto. Ficou claro isso para todo mundo, pessoal? Fala, Bruno. Então, o direito real é, por exemplo, o contrato de compra e venda é um direito real, né? Porque está envolvendo um bem imóvel, por exemplo, um bem imóvel. Boa pergunta. Isso é uma coisa que a gente vai resolver na próxima aula, tá? Mas assim, ó, o contrato é um direito obrigacional. Só que ele transfere o quê? Ele transfere um direito real. Porque, olha só, vamos imaginar o seguinte, Bruno. Eu estou comprando teu apartamento, tá? Eu vou te dar 500 mil e tu vai me dar o teu apartamento. Isso é uma compra e venda. Um vínculo de compra e venda. O meu direito como comprador eu exerço sobre quem? Sobre ti. E tu sobre mim. Então, é um direito obrigacional. Agora, depois que esse direito obrigacional ele foi cumprido, ele foi executado, eu me torno o quê? Proprietário do teu apartamento. E aí surge, a partir da compra e venda, um direito real. E o direito real, pessoal, aí eu vou usar o quê? Eu vou usar o apartamento, eu vou fruir do apartamento, eu vou vender o apartamento. Aí a minha relação não é mais contigo só, Bruno. A minha relação é com todo mundo. Todo mundo que tem que respeitar o meu uso, a minha disposição daquele bem. Fala, Rafael. Pode ter, então, professor, no mesma relação jurídica, várias classificações, é isso? Sim. É que assim, pessoal, é que vocês, como são pessoas inteligentes, vocês já não estão mais aqui, vocês já perceberam o que a gente vai destrinchar na próxima aula. É que assim, ó, o que vocês já perceberam intuitivamente? Uma coisa é uma coisa, só que essas duas coisas estão muito juntas, entre elas. Entende? Por quê? Porque uma coisa... Para que serve uma relação obrigacional, pessoal? Muitas vezes, na maioria das vezes, para quê? Para transferir um direito real. O que a compra e venda serve? Ela serve para transferir a propriedade. Então, na verdade, a tua relação com o Bruno seria obrigacional, mas depois a tua relação com o apartamento seria real. Sim, só vamos fazer um senão. A minha relação não com o apartamento, né? A minha relação que envolve o apartamento. Porque aí assim, a relação obrigacional é eu e o Bruno. Eu e o Bruno, compra e venda. A partir do momento que essa compra e venda se perspectiviza, aí surge para mim o quê? Para mim, uma relação jurídica de propriedade. O Bruno perde a relação de propriedade, porque ele transferiu a propriedade para mim. Ele virou proprietário. Isso. Então, quer dizer, a relação obrigacional, que é a compra e venda, faz surgir uma relação de propriedade, que é real. Entendeu? Porque na compra e venda, é eu e o Bruno aqui. Entendeu? Eu quero que ele se comporte, ele quer que eu me comporte. Né? Ele quer que eu entregue 500 mil, eu quero que ele me entregue o bem. Então, é eu e ele. Agora, na relação real, é eu com todo mundo. Só que eu não quero nada de todo mundo, entendeu? Eu só quero que todo mundo me deixe em paz. Por quê? Porque eu quero morar no apartamento. Eu quero alugar o apartamento, eu quero fazer o que eu quero no apartamento. Ficou claro isso para vocês? Então, já te passo a palavra, Natália. Então, na obrigacional, o direito é entre as pessoas. E na real, o direito, o vínculo é sempre de pessoas. Mas na real, o direito, ele é exercido sobre a coisa. Foi, Natália, ou tem uma dúvida? Foi, é que eu estava achando que, na real, o direito era exercido também sobre o outro, mas é sobre a coisa e as pessoas respeitam, não é sobre o outro, né? Meu direito não... Não é sobre a outra. Mas o vínculo
é entre o outro, né? Tá. Agora eu vou seguir nessa toada, tá? Deixa eu só ver o que o Daniel perguntou aqui no chat. Uma ação declaratória, em tese, não tem uma pessoa como contraparte. Seria apenas a relação da pessoa com o bem ou uma declaração de paternidade, por exemplo. Aqui é real obrigacional. Aqui, Daniel, as relações jurídicas processuais, elas são também uma relação jurídica. Porque eu vou voltar à aula passada. Nós estamos falando de uma categoria que vai servir para explicar todas as relações. A relação tributária, a relação processual, a relação de direito administrativo. Só que a ação processual, ela tem as peculiaridades dela. Então, numa ação declaratória, por exemplo, de mudança de nome, eu não vou ter ninguém no outro polo da relação, porque ela quer meramente declarar uma situação em relação a mim. Agora, numa ação de paternidade ou de uso capião, eu vou ter um réu, né? Quem é o réu da ação de paternidade? O pai que não quer reconhecer. Quem é o réu da ação de uso capião? O proprietário que vai perder a propriedade. Então, algumas ações declaratórias têm uma contraparte, tem um réu, outras não têm. Essa é uma teoria, pessoal, que, de novo, Pontes de Miranda, né? Pontes de Miranda é fogo, né? É a teoria da constante 15 do Pontes de Miranda. Ele vai dizer que as ações têm 5 efeitos, mas isso vocês vão aprender depois em processo do 1. Por enquanto, estamos caminhando junto? Tá. Então, pessoal, terceira classificação. Essa terceira é quanto aos efeitos da relação. Quanto aos efeitos da relação. E aí, pessoal, a relação pode ser de 2 tipos. Relativa ou absoluta. Relativa ou absoluta. O direito português, pessoal, ele usa um outro nome. Ele chama de biposicional a relativa e uniposicional a absoluta. Então, nós temos a relativa ou biposicional e a absoluta ou uniposicional. Vamos lá? A relação jurídica relativa é aquela em que o direito que surge da relação se exerce inter partes. Inter partes. Vou botar no nosso chat aqui, que o cara começa a falar latim, tem que colocar no chat. Inter partes. Ou seja, entre as partes. Exemplo, pessoal, de relações jurídicas interpartes. Já vou dar uma que a Simone disse agora há pouco tempo atrás. Casamento. Casamento é uma relação interpartes. Que outros exemplos, pessoal? Adoção. Adoção interpartes. Divórcio? Divórcio interpartes. Compra e venda também, não? Compra e venda. Todos os contratos. Todos os contratos são sempre interpartes. Beleza? Por que aqui, pessoal, é biposicional? Porque eu tenho, pelo menos, 2 partes onde os direitos são exercidos entre elas. Casamento, adoção, compra e venda, locação. Beleza? Relativa porque tu tem direitos de um lado e tem deveres de um lado, e direitos do outro lado e deveres do outro lado. A gente vai É ver, relativo. a gente vai ver isso melhor na outra aula, tá, Simone? Tá. Em 99% dos casos é assim. Mas Tá. eu vou te dar um exemplo de que ela também é relativa, mas só tem direito de um lado e dever do outro, que é o caso da doação. No caso da doação, eu te dou um carro. Ela é biposicional também. Só que eu devo e tu tem um direito. Então, nem sempre eu tenho uma dinâmica de direitos e deveres. Mas eu tenho 2 posições ali. Tá? E a absoluta, pessoal, também chamado de uniposicional, é aquela em que o direito contido na relação é exercido erga omnes. Vou colocar ali, ó, erga omnes. O que quer dizer erga omnes? Contra todos. Então, meus amigos e minhas amigas, exemplo de direitos
que eu exerço em relação a todos? Propriedade, né? Propriedade. O que mais? Vamos pensar junto. A honra de vocês, pessoal. A honra de vocês é um direito? E vocês exercem inter partes ou erga omnes? Erga omnes. Privacidade, nome, O direito de identidade. imagem é uma propriedade, professor? O direito de imagem é um direito de personalidade, que também é exercido erga omnes. Todas as liberdades, liberdade de expressão. Liberdades, perfeito, Eduardo. Todas as liberdades. O Daniel e o Silva colocam, né, o voto e a habilitação de trânsito. Esses são direitos públicos, tá? Não são direitos privados. Mas eu diria que, tendo habilitação, também é oponível em geral. E o voto é um direito individual, né? Mas ele também pode ser exercido e oponível com relação a todos. Mas tem uma outra dinâmica, né? Que é uma dinâmica de direito público. Mas os exemplos são bons. O professor, é em relação a todos também, mas contra todos. Eu tinha... Não sei se eu entendi errado. A senhora falou contra todos. É contra todos, em desfavor de todos. Porque a minha propriedade, o contra é ruim, né? Porque o contra parece que eu estou avacalhando todo mundo. Não, mas é que, na verdade, eu oponho o meu direito em desfavor de todo mundo. A minha propriedade não é só com relação a ti, em relação ao Bruno e ao Rodrigo. É todo mundo. Todo mundo tem que respeitar a propriedade. Minha honra, meu nome, minha privacidade, meus dados, minha liberdade. Tá, agora posso dar uma avacalhadinha? Vamos dar uma avacalhadinha. Olha só, primeiro, tá, pessoal? Vamos começar do básico. Vocês percebem que eu tenho classificações diferentes com base em critérios diferentes. E uma mesma relação, ela vai perpassar todos esses critérios, tá? Vamos pegar um exemplo, uma locação. Um casamento, vou pegar um casamento que vocês gostam de casamento. Um casamento. Um casamento é direito público ou privado? Privado. Privado. Ele é... Ah, daí não fica bom para o segundo exemplo. Vou pegar um contrato, tá? Contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda. Público ou privado? Privado. Ele é obrigacional ou real? O contrato. Ele é obrigacional e produz efeitos... Produz, ele transfere o direito real, mas ele é obrigacional, tá certo? E ele é relativo ou é absoluto? A compra e venda. É relativo. É relativo. Beleza? Ele vai perpassando todas essas classificações. Uma mesma relação. Tá. Só que a segunda e a terceira relação, com perdão da cacofonia, elas têm uma relação entre elas. Por quê, pessoal? Porque, olha só, todas as relações jurídicas obrigacionais, todas as obrigacionais, onde o direito se exerce entre as pessoas, elas são necessariamente relações jurídicas relativas. Por que todas as relações jurídicas obrigacionais são relações jurídicas relativas? Porque todas as relações jurídicas obrigacionais têm efeitos interpartes. Sempre. Isso aí foi fácil da gente entender, né? Agora, vamos dar uma vacalhadinha com o exemplo ali que eu dei uma debreada quando a Simone usou o exemplo do casamento. Que ela estava certa, mas eu queria deixar para agora, né? Nem toda relação jurídica relativa é obrigacional. Por quê? Porque eu vou ter, Natália e Simone, outras relações que também são interpartes, mas que não são relações obrigacionais. É o caso dos direitos de família. O direito de família, pessoal, ele gera direitos interpartes. Mas o direito de família não é uma relação obrigacional. É uma relação de família. Então, eu repito, toda obrigacional é relativa. Mas nem toda relativa é obrigacional. Porque eu tenho... professor, mas daí então ela é de família, mas daí esse de família seria uma terceira via aqui no obrigacional. É uma terceira... somos inteligentes realmente, cara. É uma terceira família de direitos.
Ou seja, pessoal, olha aqui, isso aqui eu ia trabalhar tudo na outra aula, tá? Mas como vocês já estão lá, eu vou ter que trazer para cá, né? Os direitos obrigacionais e os direitos reais, eles são 90% do direito civil, mas não são todo o direito civil. Eu tenho outras famílias além deles. E quais são os outros dois exemplos que eu dei aqui na sala de aula? Direitos da personalidade e direitos de família. Beleza? Vamos para outra relação, pessoal. Toda a relação jurídica real, ela é necessariamente absoluta. Porque toda relação jurídica real gera efeitos erga omnes. Concorda comigo? Mas nem toda relação jurídica absoluta é uma relação jurídica real. Porque eu tenho outras relações que geram efeitos erga omnes que não são direito real. Qual é o exemplo que eu dei aqui? Direitos da personalidade. Ficou mais ou menos claro isso, pessoal, sem que a gente tenha que decorar necessariamente? Nem todas as absolutas são reais, é isso? Essa última que tu falou. Nem todas as absolutas são reais. Porque eu tenho outros tipos, Simone, de relações que geram efeitos erga omnes e que não são de direito real, não são posse, não são propriedade, que é o caso dos direitos da personalidade, que a gente vai trabalhar no ponto 7 ali, né? Honra, liberdade, privacidade, identidade, nome. Isso aí não é propriedade, não é posse. Sim. É meio difícil só, né? É muito nome. Difícil. É difícil. É complicado. Mas pensa na tua área aqui, por exemplo, a questão do corpo, né? Do corpo humano. O corpo não é um direito de propriedade. Ninguém tem propriedade sobre o seu corpo. O corpo é a personalidade do sujeito. E o sujeito exerce os direitos sobre o seu corpo erga omnes. Todos têm que respeitar, né, a corporeidade do sujeito. Mas isso não é propriedade, não é posse, não é direito real. É outra coisa. É como o Rafael disse aqui, um outro gênero, uma outra família de direitos. Então a absoluta ela não é real porque não incide em alguma propriedade, no caso, em algum bem. Não, vamos lá. A absoluta, ela pode ser de direito real, como é o caso da propriedade. Mas o que eu disse é que nem toda relação jurídica que a gente cataloga como absoluta é de direito real. Entende? Então, sempre que eu tenho, Pablo, uma relação de direito real, posse, propriedade, enfiteuse, anticrese, uma série de direitos que vocês vão trabalhar lá depois, tudo isso é relação jurídica absoluta, porque gera efeitos erga omnes. Mas nem todas que geram efeitos erga omnes são direito real. O exemplo mais claro para a gente hoje são os direitos da personalidade. Beleza? Uma testemunha de Jeová, então, gera uma relação jurídica absoluta. Relação jurídica absoluta, que é o exercício da liberdade religiosa dela. Sim. É isso aí. Aquele caso lá do testemunho de Jeová, por isso que é tão complexo, né? Porque ele vai envolver todas essas nuances do direito, né? Direitos fundamentais com direito da personalidade, relações jurídicas absolutas com relativas e assim por diante. Agora, naquele caso, né, Simone, o médico, o hospital, ou quem quer que seja, que quer fazer o tratamento, também, teoricamente, está velando por uma relação absoluta, que é a proteção à vida. Então, aqui eu tenho um embate de relações absolutas, né? Sim. Vai depender da consciência, se é criança, se é daquela ponderação. Ponderação. Beleza, por enquanto? Última classificação, para a gente terminar a nossa aula aqui tranquila. Essa aqui, tranquila. Pessoal, olha só, parei, tá? Vocês notaram, como eu disse, que a partir do ponto 4, a dinâmica da aula fica um pouquinho diferente. Ela fica um pouquinho mais, eu ia dizer maçante, mas ia pesar contra a minha aula. Ela fica um pouquinho mais conteudista, vamos dizer assim. E aí, por isso que foi importante a gente ter feito esse primeiro gap da aula, do semestre, para a gente assentar questões para todo o resto, entende? Agora tudo vai ser mais dinâmico, embora vai ter mais conteúdo.
A última, pessoal, é constrangedoramente fácil. Tá? Qual é o critério? É a natureza da relação. E quanto à natureza, ela pode ser principal ou acessória. E aqui, pessoal, olha aqui, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Parem e me escutem. A principal, ela é principal. A acessória, ela é acessória. Ou seja... A parte mais fácil da aula de hoje. Essa aí não tem, essa aí é autoexplicativa. A principal, pessoal, ela é autônoma, ela não depende de nenhuma outra, por isso que ela é principal. E a acessória, ela é acessória por quê? Porque ela depende da principal, ela não vive sozinha, ela é acessória. Tranquilo? Então, aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, a gente identificar. Vamos partir para a prática, tá? Para a gente não ficar no mundo das ideias aqui. Já que são 8h43, eu tenho mais 2 minutos. 8h44, agora que eu olhei, me avacalhou. Tá, olha aqui qual é a nossa relação. Eu tenho uma locação com a Vanessa. O Pablo é fiador da Vanessa. E a Vanessa subloca esse bem para o Rodrigo. Entendeu a relação? Felipe, locador, Vanessa, locatária, Pablo, fiador, Rodrigo, sublocatário. Tudo bem? Primeira pergunta aqui, quantas relações jurídicas eu tenho? Aqui. Uma? Uma. Uma só? Eu tenho uma que se desdobra em outras. Eu tenho Mas é uma principal e as outras acessórias. Beleza. Não, qual é a primeira pergunta? Quantas relações eu tenho? Vamos, primeira pergunta. Quantas eu tenho? A relação Felipe e Vanessa, a relação Pablo, Felipe e Vanessa, que é a de fiança, e a relação Vanessa e Rodrigo. Eu tenho 3 relações. Locação, fiança e sublocação. Concordam comigo? Qual delas é a principal? A locação. Quais são acessórias? A fiança e a sublocação. Tudo bem até aqui? Tá, e aí qual é a regra mais importante para a gente encerrar a aula aqui hoje? O término... Nem vou dizer, eu vou perguntar para vocês. Se a sublocação do Rodrigo e da Vanessa se extingue, o que acontece com a locação entre eu e a Vanessa? Se mantém? Nada. Nada. Agora, se a minha locação com a Vanessa se extingue, o que acontece com a sublocação da Vanessa e com o Rodrigo? Aí deu ruim pro Rodrigo. Acessória. Me ferrei. Qual é a regra, pessoal? A acessória segue a principal. A principal não segue a acessória. Então, se a principal se extingue, tudo que vem dela se extingue também. Agora, quando a acessória se extingue, em regra, a principal não se extingue, porque ela não depende da acessória, ela é principal. Tranquilo, pessoal? Sim. Feito? Então, desculpe pelos nossos problemas técnicos de hoje. Na próxima semana, a gente começa o ponto 5, tá? Eu acho que eu já coloquei os materiais lá, né? Já. Eu esperava começar hoje, mas enfim, não deu. Fala, Silva. A Silva tem uma dúvida aí. Manda ficha. Pode explicar de novo a obrigacional ali? Claro. A relação jurídica obrigacional, de novo, né? Vamos voltar lá. Eu estou com base no objeto. A relação obrigacional é aquela em que o direito, né, que decorre da relação é exercido entre as partes que participam da relação. Né? Ou seja, eu quero que a outra parte se comporte de um jeito. A outra parte quer que eu me comporte de um outro jeito. Vamos aplicar isso, Silva, num contrato de compra e venda. Uma parte quer que a outra entregue o cafezinho. Aquela outra quer que ele pague R$5. Beleza? Eu quero comportamentos. Agora, na real, eu estou vinculado com todo mundo. Mas o meu direito eu não estou exercendo com relação a ninguém. Eu estou exercendo o meu direito em relação ao bem, propriamente dito. A Juliana perguntou, pessoal, nós concluímos agora o ponto 4. Na semana que vem, nós vamos na primeira aula, segunda-feira, terminar
o ponto 5. Nós vamos começar e terminar numa aula, o ponto 5, que é um ponto mais simples. E na terça-feira, a gente vai começar o ponto 6, que é o estudo da pessoa. Fechamos? Tchau para vocês. Sejam felizes. Tchau, obrigado, boa noite. Tchau, boa noite. Até semana que vem, então. Até a semana que vem, pessoal. Valeu.